dia! Bom dia! Na edição do Jornal de Química de hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. São eles, elementos radioativos, suas famílias e carbono 14. O carbono 14 é um isótopo radioativo com massa 14. É um assimilador por todos os organismos animais e vegetais e por isso é usado na datação de fósseis. O que é a datação por carbono 14? O carbono 14 é encontrado na atmosfera terrestre. Ele é um isótopo formado a partir da colisão entre raios cósmicos e o nitrogênio 14. O carbono 14 pode se ligar facilmente com o oxigênio, formando gás carbônico, que é absorvido pelas plantas. Esse elemento pode perdurar por até 5.730 anos. A partir do carbono 14, é possível identificar a idade aproximada de um fóssil ou qualquer outro elemento encontrado por arqueológicos, já que, quanto menos carbono 14 encontra-se na amostra, mais antiga ela é. Por exemplo, quando uma planta ou um animal morre, a troca de carbono com a atmosfera é interrompida, e a quantidade de carbono 14 só diminui com o tempo, já que ele é radioativo. Com uma simples equação matemática, mede-se a razão entre o carbono 14 e o carbono 12. Assim, é possível calcular sua idade. Esse método é chamado de datação por carbono 14. A datação por carbono 14 foi desenvolvida após a Segunda Guerra Mundial. Para utilizar a datação por carbono 14, determina-se a quantidade de elétrons emitidos por grama de material. Atualmente, o carbono 14 emite cerca de 15 elétrons por minuto por grama de material. Os organismos vão absorvendo o carbono 14 ao longo de toda a vida, sendo que a concentração desse elemento vai aumentando até chegar a um ponto de equilíbrio. A quantidade de massa do carbono 14 se torna igual à presente na atmosfera. E assim, os seres terrestres, ao morrerem, deixam de absorver o carbono e passa a desintegrar. Cientistas usam datação do carbono 14 para determinar a idade de fósseis, de animais e vegetais. Para isso, leve-se em consideração o período de meia-vida. Meia-vida, portanto, é o tempo necessário para a atividade de um elemento radioativo ser reduzida à metade da sua atividade inicial. Isso significa que, para cada meia-vida que passa, a atividade inicial ou anterior tem que atingir um valor insignificante que não seja permitido, mas distinguir sua radiação do meio ambiente. Isso tudo depende do seu valor inicial. Muitas fontes radioativas utilizadas em laboratórios de análise e pesquisa, após dar 10 meia-vidas, atinge-se esse nível. Entretanto, não podemos confiar tanto nessa receita, e sim numa medida com um detector apropriado. Pois nas fontes usadas nas indústrias e na medicina, mesmo após 10 meias-vidas, são muito poucas as atividades que geralmente atingem esse nível. Agora vamos conversar com uma química especialista, no qual ela irá nos ensinar uma prática de meia-vida. Bom dia! Hoje irei apresentar para vocês um exemplo prático utilizado na medicina nuclear. É o caso do iodo 131, com meia-vida de 8 dias. O iodo 131 é utilizado para exames de tireoide. Isso significa que, depois de 8 dias, a atividade ingerida pelo paciente irá ser reduzida à metade. Passando mais de 8 dias, cairá para metade desse valor. Um quarto da atividade inicial e assim sucessivamente. Após 80 dias, equivalente a 10 meia-vidas, atingirá o valor cerca de 1000 vezes menor. Mas se caso o paciente precisar de uma quantidade maior de iodo 131? Se for necessário aplicar uma quantidade maior de iodo 131 no paciente, não poderia esperar os 80 dias para que a atividade na tireoide tivesse um valor desprezível. Isso impossibilitaria
os diagnósticos que utilizam material radioativo, já que o paciente seria uma fonte radioativa ambulante e não poderia ficar confinado durante todo esse período. Para a felicidade nossa, o organismo elimina rápido e naturalmente, via fezes, urina e suor, muito das suas substâncias ingeridas. Dessa forma, após algumas horas, o paciente poderá ir para casa sem causar problemas para si e para seus familiares. Assim, ele ficará liberado, mas o iodo 131 continuará seu decaimento natural na urina armazenada no depósito de rejeitos hospitalar até que possa ser liberado para o esgoto comum. Você poderia nos explicar as questões de famílias de meia-vida? Claro, na natureza existem elementos radioativos que realizam transmutações ou desintegrações sucessivas, até que o núcleo atinja uma configuração estável. Isso significa que, após um decaimento radioativo, o núcleo não possui ainda uma organização interna estável e assim executa outra transmutação para melhorá-la e ainda não conseguindo, prossegue até atingir uma configuração de equilíbrio. Em cada decaimento, os núcleos emitem radiação do tipo alfa, beta ou gama. Essas sequências de núcleos são determinadas séries radioativas ou famílias radioativas naturais. E quais são as famílias conhecidas? Até então, foram confirmadas 3 famílias radioativas naturais, conhecidas como série do urânio, série do actínio e série do tório, como podemos ver na imagem a seguir. Alguns elementos radioativos têm meia-vida muito longa, como, por exemplo, os elementos iniciais de cada série radioativa natural: urânio 235, urânio 238, tório 232. Dessa forma, é possível explicar por que há uma porcentagem tão baixa de urânio 235 em relação à do urânio 238. Cada meia-vida do urânio 235 é de 713 milhões de anos, e a do urânio 238 é de 4,5 bilhões de anos. O urânio 235 decai muito mais rapidamente e, portanto, é muito mais consumido que o urânio 238. Com o desenvolvimento de radiadores nucleares e máquinas aceleradoras de partículas, muitos radioisótopos puderam ser fabricados, utilizando-se isótopos estáveis como matéria-prima. Com isso, surgiram as séries radioativas artificiais, algumas de curta duração. Gostaria de agradecer a química especialista Laura Pinheiro, que tirou todas as nossas dúvidas. Até semana que vem. Até semana que vem. Tenha um bom dia.